Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a temporada 2023 do Ideia Livre aqui na Rede ITA. E hoje, no centro do debate, nós teremos o novo superintendente do SEBRAE na Paraíba, Luiz Alberto Amorim. Como sempre acontece, vamos de imediato a um breve perfil do nosso convidado. Luiz Alberto Amorim é bacharel em Economia pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduado em Consultoria e Planejamento Governamental pela SUDENE. Participou do Programa Internacional de Desenvolvimento de Lideranças do Sistema SEBRAE na Universidade Católica de Milão, na Itália. Já exerceu a função de diretor técnico do SEBRAE no estado de Alagoas e atua como coordenador regional Nordeste do Programa Técnico-Científico em parceria com a Universidade de Valência, na Espanha. Foi diretor técnico do SEBRAE na Paraíba e atualmente é o superintendente estadual. Participam comigo como debatedores nessa edição do Ideia Livre a jornalista Raíssa Kelly Alves, o empresário Alexandre Moura e também a vice-presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Joseane Muniz Brandão. Luiz Alberto, muito boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui na Rede ITA. Boa noite, Ari, boa noite também telespectadores da Rede ITA e a todos que estão aqui na bancada, né? Alexandre, Raíssa, Joseane, né? É um prazer também estar aqui e conhecer vocês todos. Para começar, em que estágio de recomeço, na média, se encontram as micro e pequenas empresas da Paraíba após a famosa pandemia Covid-19? Olha, eu digo assim, a micro e pequena empresa, apesar da pandemia, foi o segmento ainda que todo mundo sofreu na pandemia. Aí é uma questão, algo pacífico, né, entre nós. Agora, o mais importante a registrar, porque a micro e pequena empresa ela conseguiu resistir no tempo e também crescer também ao longo disso aí. Mesmo em 2020, o crescimento foi positivo. E foram as micro e pequenas empresas que sustentaram, inclusive, os empregos, né? Porque aqueles que... Eu costumo sempre dizer o seguinte, que o microempresário, para fechar, ele só fecha na última, né? Na última da última, ou seja, fechar o negócio dele, é como se você tivesse fechando o principal projeto de vida que você tem, né? Um grande não, é a relação à capital. A capital, você conseguir ter, né, o retorno do capital ou não, é que dá a decisão. Agora, o pequeno não, é a vida da pessoa que está ali dentro e outras vidas que dependem daquilo dali. Então, resistiu bem. E, além de mais, a gente tem que considerar algumas medidas que foram tomadas na própria pandemia em si, tanto com relação ao governo do Estado, que teve, né, em tempo e hora, daqueles que, por exemplo, a parte tributária, de postergar, vamos dizer assim, o pagamento dos impostos que você tinha, e algumas medidas compensatórias. Do lado federal, que foi, para mim, uma medida super importante, que foi o Renda Brasil, que hoje é Bolsa Família, né? Que você colocar na mão das pessoas, do consumidor, R$600, que era o valor que estava lá. E isso irrigou, de todo modo, a economia e fez com que a micro e pequena empresa continuasse se sustentando. Aqueles que infelizmente tiveram que fechar suas portas, mas também tiveram, na sequência, a oportunidade de retornar para aquela atividade ou para outra atividade, se assim o desejasse, né? Então, eu vejo que, com todos os percalços havidos, o balanço para a micro e pequena empresa terminou sendo um balanço positivo. Se nós olharmos, por exemplo, na sequência 2021 houve um crescimento, inclusive o crescimento dos empregos, aqueles empregos que aquelas pessoas que tinham deixado e que retornaram, e também a Paraíba conseguiu gerar, se eu não me engano, foram 31 mil novos empregos em 2021, ou seja, recuperou o que se tinha perdido em 2020 e ainda conseguiu colocar positivo na frente. Então, esse é um papel importante e aí, eu digo assim, não é à toa que a Paraíba conseguiu sair mais equilibrada do que outros estados ao longo do tempo e da própria pandemia. Alexandre, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, Luiz Alberto. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Joseane. Luiz Alberto, duas perguntas, uma bem, até para mexer com o seu emocional também. Você entrou no SEBRAE como estagiário, né? Hoje você é o superintendente do SEBRAE, ou seja, chegou no topo
da carreira dentro do SEBRAE. Evidentemente que outras vezes, de forma interina, você foi superintendente, mas agora você é o superintendente de fato direito. Essa é a primeira pergunta. Como é que mexe isso no seu emocional, visto que você chegou no SEBRAE como estagiário? E a segunda questão, a segunda pergunta, a gente está trabalhando, o SEBRAE está trabalhando num projeto com a participação e liderança de Silvio Meira, né? Paraibano, mas que é radicado em Pernambuco, né? E um dos criadores do Porto Digital. O que vai significar esse projeto para o ecossistema de Campina Grande inicialmente e depois para o próprio ecossistema de tecnologia do Estado? Perfeito, Alexandre. Só para que a gente possa entrar, né, na primeira pergunta que você fez, eu realmente comecei como estagiário em 79, eu entrei no SEBRAE em julho de 79. Tá? Então, em julho de 79 me surgiu essa oportunidade, eu estava vindo, inclusive, é um ponto importante, colocar, por exemplo, eu trabalho desde 12 anos de idade, né? Meu pai tinha negócio e comércio, e eu vivia lá nos COI dele, trabalhando com ele lá, e trabalhando no pesado, né? Não Tanto que trabalhar para mim é uma coisa que faz parte do meu cotidiano há muito tempo. Aos 15 eu decidi e disse, olha, eu quero agora botar um negócio, você tem o seu, eu quero botar o meu. Esse pai não pode. Né? Mas como não pode? Não pode, que você tem 15 anos, é melhor aguardar um pouco mais. Eu sempre fui um pouco inquieto com essas coisas. Né? E uma coisa que sempre me balizou muito é assim, você tem que ter... Eu achava que para você ser independente, você tem que ter primeiro a independência financeira. Então, essa era uma coisa que nasceu comigo. Então, eu fui buscar a minha independência financeira. E, nessa trajetória, terminei convencendo ele, né, de ir à justiça, fazer um processo de emancipação, para eu poder usar o CPF dele, para poder tirar um CNPJ. E assim ele acreditou na ideia, acreditou na vontade, eu fui, e aí, de 15 a 19 anos, eu tive um negócio besta, né? Eu negociava vendendo ovo de galinha e frango, né? Ou seja, as duas coisas comprava em Recife e revendia no mercado, né? E cheguei a ter um comércio muito amplo. E em 1974, eu fiz uma jogada, fui fazer uma jogada muito audaciosa e levei um prejuízo desgraçado. Então, aí eu terminei nesse prejuízo, eu digo, olha, todo o trabalho que eu tive ao longo desse tempo, eu trabalhava de inverno a verão, só não trabalhava 24 horas por dia, mas dava quase isso, né? Fim de semana estava em feira livre, estava, né, dentro dos mercados públicos fazendo, e no dia anterior tinha que buscar em Pernambuco frango, né, para chegar de madrugada, para abater, para na feira estar sendo distribuído. Então, eu levei um prejuízo, eu digo, sabe uma coisa, eu vou parar um pouco, vou reformatar minhas coisas, porque eu acho que não vale a pena ser desse jeito. Aí eu retomei uma parte do estudo que eu tinha parado por conta dos negócios, e nessa retomada eu digo, vou buscar a universidade para poder... Na universidade eu vou aprender, porque eu errei, eu joguei errado. Eu achava que ia para isso. Então, no curso eu fiz a opção, na época eu podia fazer duas opções, eu fiz economia para a primeira opção e administração de empresa para a segunda, porque eu achava que nesses dois cursos, um dos dois, se eu caísse, eu ia aprender. Resultado, não deu certo, ou seja, não aprendi. Né? Quando eu cheguei na universidade foi talvez naquele primeiro momento foi um choque, uma decepção, porque eu não encontrei lá. Passou. Mas continuei a vida universitária e continuei também a vida com os negócios. Porque eu reduzi o negócio para um patamar pequeno, porque o ideal da independência sempre ele continuou junto de mim. Ele continua até hoje. Né? E aí eu reduzi o negócio que eu tinha, na época, a Caixa Econômica tinha me habilitado a um processo de credenciamento, uma loteria. Né? Na época, a loteria esportiva. Você não tinha nem ainda o jogo de número, né? Era só esportiva. E, coincidentemente, saiu esse credenciamento. Aí isso me deu a minha rendinha que eu precisava para manter um negocinho, um carrinho que eu tinha. E fui seguindo. Mas aquela inquietude grande de dizer assim, eu preciso aprender onde é que eu fui, onde é que eu errei. Né? E nesse onde é que eu errei, um dia estava lá na casa da minha mãe, na rua que eu morava,
na sexta-feira se juntavam os amigos, que vinham da casa das namoradas, e juntavam no cantinho para depois tomar uma cachaça, sair para fazer uma farra. E tinha um amigo que ele era estagiário lá no Sebrae, na época SEAG, né? Aliás, ainda era NAI, ainda, não era nem SEAG ainda, era NAI. E ele disse, rapaz, tu uma vez me falasse que tivesse um negócio para estagiar lá onde eu tenho, você queria uma vaga? Eu digo, tu ainda está de pé isso aí. Ele disse, olha, o meu chefe me perguntou se eu conhecia alguém que um perfil assim, assim, assado, se tinha interesse. Eu digo, então me diga, marca o dia que eu vou lá. E assim foi, marcou o dia, fui lá. E essa história é muito longa, eu vou buscar encurtar ela. Foi lá no Sebrae que eu comecei a olhar, né, para o mundo, né, de empresa, a olhar aquilo que eu queria, né, aprender. Aí eu tomei uma outra decisão. Eu disse, eu agora vou fazer isto aqui para outras pessoas que, assim como eu, precisava da decisão ou de uma informação, né, e vou cuidar disso aqui. E assim foi a trajetória, é toda a minha trajetória ao longo da casa, de estagiário, depois entrar no quadro de funcionário. Coincidentemente, né, fomos 2 vagas, uma foi eu que consegui e a outra foi João Alberto, aqui hoje é na Campina Grande, tá certo? Nós entramos na mesma época, foi agosto de 81, né? Nós 2 entramos. E também João também era estagiário também aqui em Campina Grande. Então, com isso, a gente foi seguindo. Tive uma oportunidade em 89, né? Fui chamado pelo diretor executivo da época, era Raimundo Nunes, que também era daqui de Campina Grande, e Raimundo me chamou na sala dele, disse, tem um amigo meu, que agora é superintendente lá em Alagoas, e o Sebrae lá, o SEAG, então, na época, né, tinha sido fechado e estava sendo reaberto, e ele está precisando de uma pessoa para ajudar a botar aquilo em pé, né? Aí eu digo, olha, o que é que você acha? Eu digo, eu preciso ir lá primeiro para poder ver. Cheguei lá, realmente era uma situação de um certo caos. Mas topei o desafio de somar, né, no sentido de buscar deixar o SEAG lá funcionando plenamente. E assim passamos. O horizonte era passar um ano e pouco, e desse 1 ano e pouco fiquei 10 anos lá também, em Alagoas, até decidi voltar para João Pessoa, e aqui estou até hoje, né? E isso, chegar hoje à superintendência, de forma, como você bem disse aí, né? De forma agora missão completa, né? Não mais a missão de fazer uma parte apenas, para mim, eu fico olhando assim, é um coroamento de toda uma estrada, de todo um trabalho feito ao longo desse ano. Eu quero aproveitar o espaço também aqui para fazer o agradecimento a todo o Conselho Deliberativo que, por unanimidade, praticamente, né, chancelou o meu nome sem nenhum questionamento. Ou seja, para mim foi ainda mais gratificante ter também essa percepção do Conselho e daqueles que, de todo modo, vivenciaram esse processo. E quanto à segunda pergunta, né, diga assim, esse trabalho com o Silvio, vou fazer só um históricozinho, voltar um pouco, né? Porque nós começamos aqui, você faz parte disso, né, do processo de a gente estruturar uma governança, né, do ecossistema de inovação daqui de Campina Grande. Campina Grande sempre teve, né, e tem ainda um reconhecimento mundial, um reconhecimento internacional, de um centro formador, né, de inteligência nessa área de tecnologia de informação, comunicação e por aí vai, tá certo? Mas Campina Grande nunca teve um ecossistema pronto para dar respostas àquilo que o mercado fica o tempo inteiro cobrando, ou seja, gerar nota fiscal, né? Você ter um conjunto disso. Começamos a juntar, né, a todas as partes que atuam nesse ecossistema e buscar convencer as pessoas de que, se nós juntarmos, né, todo o esforço e inteligência, né, que se tem e os recursos, a gente consegue também fazer uma transformação maior. E esse trabalho com Silvio Meira, aí vem a beber na fonte, beber naquela pessoa que tem todo um cabedal e um reconhecimento também internacional, né, sobre aquilo que faz, e tem feito isso magnificamente bem em Recife, que é o Porto Digital,
Sil fez parte do grupo, como você também fez parte desse grupo, lá um tempo atrás. Ou seja, traz para cá esse conhecimento e mais ainda, né? Um conhecimento agregado nas experiências que ele tem fora do país, inclusive recentemente em Portugal. Tá? E nós estamos trazendo nesse trabalho, essa consultoria, e diga assim, e para ele, né, foi uma forma que ele também trouxe, né, de querer devolver aqui a Campina Grande, de colocar a Campina Grande. Ou seja, como que diz assim, eu tenho uma dívida para colocar com Campina, né? E essa é uma forma também de eu contribuir com Campina Grande e assim com a Paraíba também. Então trazendo, e a gente espera que com isso a gente consiga, né, efetivamente assim, fazer a liga necessária que está precisando para que esse ecossistema ele possa aí sim montar-se uma base boa e daí possa crescer muito mais, né? E a gente possa gerar os negócios, ou crescer com os negócios que já existem em Campina Grande. E gerar novos negócios, porque a nova economia é isso, né? Você tem que ter na economia do conhecimento, e dessa economia do conhecimento, a tecnologia também ela faz parte desse processo. E Campina Grande tem aí o selo, né, de cidade criativa, né, dentro de artes midiáticas, que é isso aqui que a gente está aqui hoje fazendo. Boa noite, Josiane. Prazer em tê-la conosco aqui no Ideia Livre. Boa noite, Ari. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Josiane. Eu vou falar da minha parte de mulheres empreendedoras, né? O último dado do IBGE, apontado pelo SEBRAE, em 2020, nós somos 139 mil mulheres empreendedoras. 77% dessas mulheres só ganham um salário mínimo, sendo microempresa, empreendedor individual. Eu posso pensar aqui um mercado em Mangabeira, um mercado até naquela Juscelino Kubitschek, que é aqui pertinho, certo? Também no José Pinheiro. Essas mulheres estão soltas. E o que é que o SEBRAE tem para oferecer para essas mulheres? Qual é a meta de vocês para atingir essas mulheres? E em termos de capacitação, porque quando eu tenho uma empresa, fica mais fácil de ver o SEBRAE. Mas e aquelas que estão nesse tipo de mercado? O que é que o SEBRAE vai fazer? Como é que pode resgatar essas mulheres? Só para a gente responder bem a tua pergunta, eu digo assim, realmente você pegar o recorte, né, o tecido, né, de feminino atuando no negócio, ele realmente é muito representativo e muito importante. Eu, por exemplo, vou falar um pouquinho daquilo que já fiz, e mesmo antes de chegar, né, onde estou hoje na diretoria, quando estava lá no chão de fábrica, vamos dizer assim. Sim. E fiz um trabalho e muito assim focado em áreas vamos dizer assim, de relativa pobreza. Eu não gosto de chamar muito isso, eu gosto de chamar área mais empobrecida, né? Que você tem pessoas que estão lá, mas a economia dela que não responde por uma coisa maior. E via que nessa ação as pessoas que tinham maior compromisso em fazer as coisas acontecerem não era o público feminino, são as mulheres. Elas se comprometem e conseguem assim, reunir energia para transformar aquilo que está lá ali colocado. Eu fico olhando para isso aí e vou já aqui de primeira mão colocar ao público, né, telespectador, de que nós vamos estar fazendo um grande programa para a área feminina, exclusivamente para elas, tá certo? Estou definindo agora com a equipe, né, o escopo desse programa, e é um programa que a gente vai trabalhar em 4 anos para ver e olhar muito para isso que está colocando, né? Porque eu vejo de um modo geral assim, tem uma coisa que eu acho que foi no evento, acho que foi aqui em Campina Grande, no evento de tecnologia que nós fizemos o ano passado. E eu dizia lá no auditório que tem um grande desafio de todos nós a cumprir, tá certo? É a gente conseguir fazer uma economia rodar além do salário mínimo, ou seja, sair dessa ditadura do salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo é algo que é importante, mas ele fica travando a economia para dar um salto maior do que ela precisa. E quando eu digo a economia de cada um de nós, não é só a economia a macro, não. É aquela que está lá no bolso de cada pessoa. E a gente precisa encontrar um caminho certo para que isso possa avançar.
no meu modo de ver, né, tem um caminho que, sem dúvida alguma, você vai empreender. Né? Empreender, o lado empreendedor, estimular muito o lado empreendedor, e para isso o SEBRAE, inclusive, tem atuado junto ao ambiente de ensino, já há algum tempo, né? Tanto do fundamental ao superior, estimulando as pessoas a pensarem, né, e a agirem de forma diferente. Então, você já começa desde a criancinha até lá. Ele pode ou não colocar negócio, não é objeto do SEBRAE estar tentando fomentar somente, vamos dizer assim, empreendedores que vai ter um CNPJ amanhã. São aquelas pessoas que vão olhar o mundo de outra forma. Se você lá atrás, no tempo que eu estudei, por exemplo, o grande objetivo de quem, no final, era arranjar um emprego público, tá certo? E quando muito, que era um emprego muito desejado por todos, né, que era o top do top, que era ser funcionário do Banco do Brasil, tá certo? Então, isso era um sonho de todo mundo, né? Que na época, eu digo assim, no município pequeno, as autoridades eram o gerente do Banco do Brasil, o juiz e o prefeito, e depois o delegado, né? Então, você vê a ordem como é que era no tempo atrás. Então, o Banco do Brasil era muito importante nesse contexto. E aí, a gente superou isso e precisa, né, hoje, trazer para o ambiente uma outra visão que não seja essa mais, né? Que certamente já diminuiu muito, mas ainda muita gente busca ter um título para alçar, de repente, algum posto no setor público, né? Que o setor público já não dá mais oportunidade, como já se deu no passado. Então, esse é o caminho, né? E é o caminho que nós vamos trilhar e vamos muito, né, para atuar com a parte de capacitação, a parte de consultoria é indispensável para que você possa também. Eu digo, a capacitação, por exemplo, você dá o conhecimento necessário, aquilo que eu falei ainda há pouco, né, falando de mim mesmo, né? Ou seja, eu tinha vontade, tinha iniciativa, tinha coragem, mas faltou uma coisinha de nada, né? Que era um pouco de um conhecimento para eu não fazer a bobagem que terminei fazendo, né? Mesmo involuntariamente, mas fiz, tá certo? Então, é isso que precisa, você empreender com segurança e com sustentabilidade. Então, nós vamos estar tocando muito nisso e vamos focar mais diretamente no público feminino. Uma parte do nosso esforço vai ser direcionado a esse público. Mas você já tem ideia de como é que vai chegar nessas mulheres? Com certeza, o caminho, a porta de entrada tem várias, né? Você tem o canal direto de ir até onde elas estão, junto. Aí você tem, em cada comunidade, você tem pessoas que vão, você chama e vem, né? Você fala tipo um mapeamento. É, Okay. Tá certo? Boa noite, Raíssa, prazer em tê-la conosco aqui no Ideia Livre. Boa noite, Ari. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite, Alexandre Moura. Boa noite, Joseane. E boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente também aí de casa. Luiz Alberto, você tocou em alguns assuntos bem importantes. Eu não sou administradora de formação, mas assim, no dia a dia convivo com o administrador que é meu esposo e, olha, vou logo lhe adiantando. Ele se formou em 2013, ele empreende há mais de 10 anos, já acredito que uns 13, 14 anos. E quando ele foi para a universidade, ele foi justamente buscar o que o senhor foi buscar. E lá ele realmente disse, e ele sempre comentava isso, que a maioria dos que estavam cursando a administração na turma dele era em busca de um emprego público, era em busca de concurso. Ele estava ali tentando adquirir mais conhecimentos para empreender. E, pasme, mas assim como você, ele aprendeu e vem aprendendo, vivendo no dia a dia. E eu acredito que a maioria dos empreendedores é assim, então acredito também que seja por isso. E importante demais a gente destacar a importância do SEBRAE para esses micro e pequenos empreendedores, principalmente os que estão precisando começar, precisando de um norte, precisando de algumas ideias, de colocar no papel, de fazer conta, de fazer cálculo, de ver o que é que vai pagar de imposto, como é que vai fazer sua empresa ser sustentável. Joseane falou na parte das mulheres, mas eu vou para o empreendedorismo de forma geral. O que é que você pode citar para a gente que o SEBRAE pode fazer para contribuir com os que estão começando, principalmente os que têm aquela ideia, aquele sonho, mas que falta justamente essa série de conhecimentos? Digo um ponto sempre muito importante, né? Partir com uma informação segura. A informação segura é aquela que você pode encontrar, e o SEBRAE está pronto e preparado para isso, né? Vamos dizer assim, de Cabedelo a Cajazeiras, você tem forma de contactar. E se não tiver no presencial, você
tem um 0800 570 0800 que você conecta o Brasil inteiro, tá? E você consegue a informação para isso, né? Informação gratuita e informação que você pode acessar, inclusive, dentro de uma escola que nós temos em EAD, né? Você consegue acessar vários conteúdos, está lá de graça. Vai na internet que você consegue lá muita coisa. Agora, o fundamental, né? Ideia boa, né? Mas ideia boa precisa de um primeiro passo. É você com você mesmo, ter uma crença de que aquilo dali é para você o teu negócio da vida, né? Porque sem isso, você pode ter a melhor informação, que você não vai conseguir transformar isso numa realidade que seja bem sucedida. Tem um risco muito alto de não dar certo. Por que digo isso, né? Porque, assim, se você que está lá, né, com uma ideia, mas que você não tem a crença naquilo... Se você não confia, né, no seu negócio... Não confia, né, que aquilo dali assim, é o negócio da tua vida, que você, se não fizer aquilo, não vai conseguir outra coisa, tá? Então, como diz o Matuto, né, quem já tem a vontade, ou quem já acredita, né, naquilo que tem a vontade, já tem a metade, né? Então, você tem que ter, pelo menos a metade do negócio já tem que ter. E o outro é buscar realmente a informação correta. Você pode partir do seu plano de negócio, que é um básico, né, de fazer um planozinho para você ver, botar as continhas certas, né? Uma coisa é fazer conta, que capital você precisa, quanto tempo você precisa, o que é que você vai precisar para pagar o teu fornecedor, o que é que vai precisar para pagar o imposto que for necessário, tá certo? E pagar também os funcionários, porque se você não pagar ele, também você não vai ter negócio, né? O último remunerado termina sendo você. E para a gente que começa um negócio, eu digo sempre, tem um período de sacrifício, né? E aquele período de sacrifício você tem que capitalizar o teu negócio. É um outro erro que é muito cometido por muita gente boa, né? É já querer, no primeiro entrada de dinheiro no caixa, já achar que aquilo é a renda dele, né? Aí começa a confundir o caixa pessoal com o caixa da empresa. E o que é que ocorre com isso? A empresa vai embora e você perdeu o seu tempo e o dinheiro também, porque vai ficar compromissos a pagar depois, né? Porque você consumiu de outra forma. Então, primeira coisa, busca o Sebrae, ele está lá à tua disposição, né? Em qualquer lugar, vai buscar, pega a informação. Se a informação não for legal, reclama, que a gente está lá para fazer. E vou dizer, o que eu oriento ao pessoal é o seguinte, se você não tiver na hora, vá buscar a informação e entregue lá depois. Mas marque e entregue, né? Para não deixar a pessoa sair sem a resposta que ela quer. E mais do que isso, né? Acreditar muito, né, de que você fazendo e a gente estando junto, a gente consegue fazer muito mais e fazer melhor aquilo que faz. Vou pegar aqui esse arco histórico da inquietação juvenil do ex-estagiário do Sebrae, Luiz Alberto, para o superintendente dos dias atuais, Luiz Alberto. Qual é a base nessa experiência? Como e onde mais se erra como empreendedor, microempreendedor? Olha, grande parte, vamos dizer assim, do erro primeiro está no lado comportamental da pessoa, né? Às vezes você vai olhar que esse é um outro erro grande que se tem. Eu tenho algum capital, mas eu estou olhando a referência de uma pessoa que eu conheço, porque ele montou um negócio e foi bem sucedido, né? E eu acho que se eu pegar aquele dinheiro e fizer também do mesmo jeito, eu vou também ser tão bem sucedido quanto ele. Mas não conheço o tempo que o cara ralou no negócio. Você não conhece o dia a dia. Então, muita gente erra por aí, né? Outro erra porque acha que a ideia por si só já é suficiente. Então, eu preciso agora arranjar o capital para fazer. Mas a ideia que vai levar teu negócio para frente. A ideia sozinha não leva o negócio para frente. A ideia é lhe dar um norte, dar um rumo, diz o quê, né? Mas não lhe dá o como, né? O como você tem que construir. Aí como é que eu faço, né? Esse como é que eu faço é que aí eu preciso
de todo esse cabedal que estava aqui colocado aqui para a Raíssa, né? Ou seja, todo esse cabedal de informação, né? O Sebrae tem uma ferramenta que é o Empretec, por exemplo. O Empretec é um curso focado no lado comportamental. Agora você vai fazer ao longo, é um curso intensivo, você entra, é uma semana inteira, tá certo? Você entra no domingo, na segunda sai no sábado, termina no sábado. Antes era de domingo a domingo. Aí encurtou-se mais um pouco, ficou só de segunda a sábado. Mas você está ali mergulhado o tempo inteiro naquilo e você botando um espelho para você e você mesmo vai vendo a tua fotografia, o que é que tu quer fazer, como é que você vai fazer e a mudança necessária que você tem que fazer com você. Né? Eu digo, não é nem lá, você vai fazer a matemáticazinha também lá, você vai fazer um ensaio de negócio, vai vender, vai fazer aquele negócio dar certo, vai fazer a contabilidade de mão, o tempo inteiro você está mexendo com o comportamento. Então, essa ferramenta, ela já tem mais de 30 anos, são mais de 35 anos que a gente aplica no Brasil, né? Ela foi uma metodologia gerada, inclusive, na ONU, com isso aí. Mas são 35 anos de sucesso pleno. E nós não temos... O indicador de satisfação desse curso é 95%. Né? 95%, 35 anos. Né? Ou seja, as pessoas dizem que aqui dali recomenda, que faz, até aqueles que não colocaram aquilo como prática ainda, mas recomenda que faça. E o outro percentual, porque o cara desistiu, viu que não era o momento dele, e tem uma desistência, e outros são falhas pequenas que ocorrem no dia a dia. Mas, digo a vocês o seguinte, né? É muito, muito importante você diminuir risco, é você ter mais informação, né? Você buscar a informação correta daquilo ali. Nunca olhar, né, lateralmente, olhe para frente. Né? Olhe em frente, olhe sempre para você, como é que você está fazendo, e se aquilo bate com a realidade que está lá na frente. E aqui que está dizendo a Raíssa, né? Muita crença, né? Porque negócio, né, não é sair já, não é uma corrida de 50 metros, né, que o cara larga com tudo para chegar numa fração de segundo, chegar lá no pódio, tá certo? Isso é uma maratona, né? Se você pegar uma maratona olímpica são 42 quilômetros. Né? Aí você imagina a maratona com um monte de gente, você tem que ir um trajeto que você vai fazer e você tem que dosar a tua energia e ter conhecimento por onde você vai e quem é que está concorrendo com você. E são 42 quilômetros, o trajeto pesa, viu? Pois é. Aí você tem oscilação de temperatura, um monte de intempéries que passa ali. Agora, você imagina uma maratona com obstáculo. Eu estou falando da maratona olímpica, né, que não tem obstáculo. Salvo aquela que foi na Grécia, né, que tinha um brasileiro que estava lá e provavelmente seria medalha de ouro, e veio um maluco, tirou o cara da jogada, tá certo? Mas num negócio é isso, é maratona. Vamos pegar um exemplo, né, de um obstáculo que nós falamos aqui ainda há pouco na sua primeira pergunta, ou seja, a pandemia. Quem que esperava a pandemia? Né? E quem esperava que a pandemia fosse no tamanho que veio? Né? Ou seja, todo mundo teve que fechar tudo, trancar todo mundo em casa, fecha negócio, fecha tudo, de repente. Né? Ninguém previa isso. E de repente apareceu esse obstáculo. Né? E você tem que administrar tudo isso e sair ileso no final. Né? Manter o com menos danos possível. Então, todo esse tabuleiro que a gente lida com o negócio é isso. O negócio é bom ter, né? Mas você tem que ter uma dedicação, tem que ter quase uma obsessão pelaquela ideia que você tem. Alexandre. Só para constar, eu fiz Empretec, tá? Talvez é a coisa mais importante que eu fiz, mesmo sendo engenheiro eletrônico, fazendo pós-graduação, mestrado em engenharia elétrica, MBA nos Estados Unidos, mas o Empretec realmente funciona. A gente falou aqui de universidade 2 vezes, né? Em relação a universidade não prepara realmente, não prepara, e não é só a universidade brasileira, a universidade em nível mundial, ela não prepara você 100% para um mercado. Mas qual é o papel, por exemplo, da universidade? Um exemplo aqui, a Unifacisa, né? Aqui, só para citar um aqui de Campina Grande,
nessa alavancagem que eu sei que o SEBRAE tem procurado para as questões das micro e pequenas empresas, principalmente na questão de conhecimento. Qual é a ação que você pretende fazer nos próximos anos aí em relação às universidades? Só para a gente ter uma ideia, a Unifacisa, você colocou, né? Nós temos uma parceria já há mais de 2 anos com a Unifacisa no tema do empreendedorismo dentro da universidade, né? E aí você tem todo um conjunto com um laboratório, e esse é um ponto importante para as universidades, não é certo? E as particulares já partiram na frente das públicas ainda, né? Ou seja, é trazer para o ambiente universitário, né, não só a questão empreendedora, mas muito foco nos novos negócios, na inovação, na geração de startup, na geração de negócios que vão dialogar com hoje e com amanhã. Então, tudo isso, e tem mais essa, né? Não é objeto de uma única área, vai desde a área que você tiver curso na área de formação de humanas, dá certo, ao mais tecnológico que você possa ter. Então, tudo isso você está hoje, né, fazendo com que as pessoas comecem, né, dentro do próprio ambiente, a pegar suas ideias com o seu conhecimento e mais o conhecimento daquelas pessoas que são os professores, né, que estão atuando ali dentro, transformar isso em algo, num produto, né, um produto que possa levar as pessoas lá na frente a estarem num mercado que não mais o mercado de carteira assinada, mas muito mais no mercado de trabalho e de novos negócios a serem empreendidos. Então, essa é a grande transformação que eu vejo, e a grande transformação que vejo também naquilo que, quando eu estava falando anteriormente, de buscar uma economia que vá além do salário mínimo, né? Eu acho que uma das portas de saída é exatamente através desses ambientes que nós estamos aqui falando. A universidade tem um papel fundamental nisso, porque as empresas que geram inovação e geram tecnologia, elas já nascem dentro de um conceito, né, que eleva muito isso. E sem dúvida alguma, sem sequer, né, vamos dizer assim, está falando de que assim, as empresas outras, né, aquelas que estão no modo tradicional, como é que ficam? Claro que a inovação é para todo mundo, né? E você vai elevar a produtividade dessas empresas. Elevando a produtividade dessas empresas, também ela consegue remunerar melhor o seu capital e também o capital humano está lá com ela. Então, eu acho que essa é uma linha de transformação que tem muito, né? muito o papel da universidade nesse contexto. E o SEBRAE está aí junto com ela, exatamente estimulando a geração desses ambientes, né? E fazendo com que essas pessoas possam efetivamente estarem engajadas nesse novo processo. José. Alexandre, eu também fiz Empretec e foi emocionante. Mas tem uma ferramenta que eu queria dar parabéns ao SEBRAE, se chama Ali. Sim. Né? E nesse contexto da pandemia, ela chegou muito presente em todas as empresas. Sabendo que as empresas com 5 anos, muitas levam-se ao declínio, né? E o Ali chegou na minha empresa e, com isso, alavancou outras questões que eu ainda não tinha visto, que eram as minhas dores. Né? Porque a gente estava sem vender, apenas por telefone. E aí, quando o Ali chegou, e o mais interessante foi 0,800. Então, se a gente não tinha renda, e aí o Ali estava ali na presença, né, do SEBRAE e fazendo essa mudança no nosso mercado. E principalmente ela pegou 3 fases: comércio, serviço e principalmente a nossa de autopeças também. Cada turma tinha 25 pessoas e foi muito satisfatório. Hoje ainda nós nos falamos, conversamos, passamos ideias por causa do Ali. Ótimo, maravilhoso. Mas e o Ali hoje, depois que passou pandemia, como é que está? E como é que ela vai chegar até a gente em relação a ser presencial? E se é 0,800? O Ali já foi ampliado, né? Está sendo ampliado, inclusive. Eles vão dizer o que é o Ali. É o agente local de inovação. De inovação. Né? Essa pessoa, essa ferramenta que está lá sendo colocada,
ela vai tratar exatamente daquilo que você estava colocando, ou seja, levantar as dores e levantar seu plano de voo, né? Seu plano de inovação aqui, você olha a fotografia como eu estou e como é que você quer andar para frente. E nós ampliamos esse ano, né? E a tendência é que no próximo, inclusive, além dos segmentos que você colocou, nós estamos hoje com área, inclusive na área rural. Interessante, né? Ou seja, levando, adaptando a metodologia que tem. A Paraíba, inclusive, dentre os estados do Brasil, a Paraíba foi escolhida para ser, inclusive, o piloto do área rural, né? São 6 estados. A Paraíba faz parte desses 6. Para que a gente possa avançar com ele. Então, a tendência do ALI, né, é cada vez mais chegar mais próximo das empresas, porque, assim como o seu testemunho, tá, a gente também tem um feedback disso aí e tem mostrado que é muito, vamos dizer assim, não é nem eficaz, né? Tem sido efetivo a ferramenta no sentido de levar para as empresas e fazer com que elas possam crescer ainda mais e ganhar com isso aquilo que eu falei ainda há pouco, produtividade, né? Porque para frente nós temos que olhar muito essa palavrinha, né? Eu digo, o mundo é competitivo. Se o mundo é competitivo, eu digo, nós temos que ser mais produtivo. E nós temos que ter uma relação melhor nisso aí para que a gente possa não só competir, que a gente possa crescer nesse universo, né? Eu costumo falar o seguinte, olha, depois que a internet virou, né, saiu do ambiente científico, foi para um ambiente comercial, ou seja, ela botou o negócio 24 horas na porta da gente, né? E aí, aquilo que era competição, que era muito no local, ou no máximo dentro de um estado, ou dentro de uma região, ela passou na competição a ser global, né? Então, você está aqui e alguém está vendendo alguma coisa via internet para alguém do outro lado, tá? Então, você tem que estar antenado com aquilo que é o mundo, né? Então, para que eu possa entrar nesse jogo firme e forte, eu tenho que ter a minha relação de produtividade melhor para que eu possa melhorar essa relação de competitividade. E esse é o mundo, e o ALI tem um papel fundamental. E, fora o ALI, tem todo o conjunto de ferramentas que complementa aquilo que é necessário para qualquer empresa. E até hoje eu estou usando. E hoje, assim, quando alguém tem algum problema, a gente passa a cartilha, que eu quero agradecer, que é Vilânia, que foi que tomou conta da gente, 7 meses, e aí foi criado essa cartilha, e quando um cliente tem problema, a gente de imediato já passa a cartilha, diminuiu os custos, que foi o mais importante para a gente. É isso. E obrigado de novo à parte do ALI. Luiz, vou voltar para a questão da pandemia, né? Foi falado tanto em pandemia, e na pandemia, além de empresas conseguirem se sustentar, algumas não conseguirem, fecharam também, mas surgiram principalmente pequenos microempreendedores, pequenos empreendedores. O senhor falava agora há pouco, você está na internet e hoje tem uma pessoa vendendo ali algo para outra pessoa. E às vezes, muita gente ainda está na pessoa mesmo, pessoa física, e precisa de abrir, por exemplo, um CNPJ, que é para pessoa jurídica, transformando aquilo em uma empresa e oficializando aquilo. Então, o que é que o senhor diria para esses empreendedores que começaram na pandemia, que ainda não fizeram essa oficialização para o seu pequeno negócio? Tem gente que nem pensa em ter um CNPJ, que diz, não precisa, é só uma vendinha disso aqui, e fica por isso mesmo. Mas isso é importante também, né? É muito importante, é muito importante. Só você ter uma ideia, posição de 31 de dezembro, né? Nós temos que pode chamar do MEI, que é o primeiro estágio, né, que você tem de formalização, são 158 mil na Paraíba. É um universo muito grande, né? E digo assim, a formalização não é, a gente às vezes acha que formalizar é uma coisa que vai prejudicar, muito pelo contrário, né? Ela te vai abrir portas, né, de negócios que você sem ele não conseguiria. Eu vou pegar um exemplo de casa, né? Eu vou pegar o Sebrae. O Sebrae não compra nada de ninguém com CPF. Tudo tem que ter um CNPJ, né? Ou seja bem ou serviço, não importa, tá? E já teve época que, por exemplo, a parte do prestador de serviço que a gente contratava, até contratava-se o CPF, o profissional liberal com o CPF. Isso já acabou faz muito tempo, né? Tudo tem que ter um CNPJ. Se eu pego o MEI, vamos pegar um MEI, voltar para ele.
ele tem a condição de, pagando um valor, né, pequeno durante um mês, ele já quita o tributo, que é um valor pequeno, mas mais importante que o tributo é a previdência social que ele adquire. Tá? Você imagina, eu vou pegar um exemplo que se ocorre muito, por exemplo, com o motoboy, o pessoal que faz entrega. Né? Se aquelas pessoas tivessem um MEI na relação dele, imagina quando ele se acidenta. Né? Por infelicidade, ou atropelado de um carro, ou cai de uma moto, aí quando vai para uma fratura, às vezes, que leva meses para consolidar, e como é que ele vai ter a renda para isso? Se ele é um MEI, ele já pode, pelo INSS, pela Previdência Social, ter pelo menos a renda para sobreviver durante aquele período. Então, é muito importante, né, que as pessoas pensem, né, na formalização como algo bom, não como algo que vai prejudicar. E nos negócios, com certeza, ele vai ter novas oportunidades com o CNPJ que ele não teria se fosse somente com o CPF. O SEBRAE tem algumas ações que sempre ficam salientando essa importância e buscando também essas pessoas, fazendo esse mapeamento? Tem sim, até, aí é o tempo inteiro. Né? Essa parte de formalização, nós não só com relação às equipes, como também você vai no portal, você tem, e tem ações também. Nós vamos estar agora em maio, que a gente chama Semana do Empreendedor, ou Semana do MEI, por exemplo. É uma semana inteira fazendo, né, vamos dizer assim, barulho para chamando as pessoas para isso. Né? Todo ano a gente tem, todo mês de maio tem uma semana que a gente faz uma mobilização grande para as pessoas possam. Por que isso? Né? Para exatamente isso que a gente estava acabando de conversar aqui. Fazer com que essas pessoas que já têm o negócio busquem também, né, não só contribuir, porque é uma forma também de você contribuir com a sociedade, como também você receber o benefício dela. Então, esse é um ponto muito importante. Eu queria falar sobre um outro aspecto, Luiz, importante da economia paraibana, que é a questão do turismo. A sensação é que ele vive em marcha reduzida o tempo todo aqui no estado. O que é que atravanca esse setor? Eu digo, Ari, é assim, ó, o turismo da Paraíba é interessante, tem alguns momentos que a gente tem que dar uma olhada, né? E eu vou pegar o turismo de maior demanda no mundo é o sol e mar. Isso é que está no mundo inteiro, tá certo? No campo comercial. Então, quem tem praia e com sol já tem uma vantagem sobre isso. Pegando o litoral paraibano, né, e mais especificamente João Pessoa, vem crescendo assim de forma muito sustentável esse negócio. João Pessoa, por exemplo, a época de temporada de João Pessoa, esse final de ano estava quase um caos, tá certo? O caos no trânsito, tá certo? Que é uma coisa rara em João Pessoa, você tem um caos, mas estava caótico, tá certo? Onde você andava, estava congestionado. Se você se aproximava ali da praia, congestionado, né? Era muita gente, movimentando muita gente. A hotelaria toda ocupada, toda ocupada. Eu me recordo, teve um amigo meu que queria passar, mas já chegou tarde demais, só tinha disponível alguns apartamentos, por exemplo, no Hotel Bara, né? Recém-inaugurado, mas são diários de R$2.000 e qualquer coisa, R$2.400, que é uma coisa assim, para não estar no teto de todo mundo, tá certo? Era o que tinha disponível e talvez alguma no Oceânia ali, que também tem uma tarifa mais alta, mas estava cheia a cidade, né? E a gente vem crescendo com isso. Vamos pegar a BR-230 aí. Um ponto importante que a gente também vê é que a Paraíba também tem conseguido fazer com que esse turismo também comece a se interiorizar. A interiorização, na verdade, ela se dá muito pelo turismo de proximidade, né? Ou seja, eu tenho aqui, vamos pegar aqui o Brejo, então, recebe muito fluxo do Rio Grande do Norte, né? Muita gente vem do Rio Grande do Norte, vem para aqui, para Bananeiras, para Areia, para o pessoal para lá. Se a gente voltar um pouco mais o tempo, né? E isso remete ao que? Talvez 10, 15 anos atrás, você não tinha Bananeiras, não tinha nenhuma expressão no contexto do turismo, né? Bananeiras hoje você tem, fora, né, a parte de condomínios, que é segunda casa também é fluxo de turista, tá certo? Você tem hotelaria, que também está lá colocada, e hotelaria, inclusive, de charme, né? Você tem ali na estação,
tem uma hotelaria de charme, que é uma diária, aí vai para R$450 até quase R$1.000, tá certo? Uma gastronomia excelente, que há um tempo atrás não tinha. Você tem vários restaurantes hoje. Antes você ia à Bananeira, você só encontrava uma gastronomia um pouco melhor, mais refinada, o Terraço Lisboa, né? Hoje você tem vários, né, da estação, ou seja, da comida que você quiser, você tem. Os equipamentos que você tem de lá de Bananeiras, que eram aqueles sítios que tinha uma comida, um banho, não sei o que, está lá e melhorou muito. Aí você vai para a Areia, né, que é o outro polo importante, né? E a Areia, algum tempo atrás, você tinha algumas pousadas no centro da cidade. Hoje a Areia você tem um hotel, que é o hotel, assim, um apartamento que é o Hotel Triunfo. Você tem o Vila Real, também, que é um hotel menor, mas já o Leonardo fazendo investimento numa outra área que ele comprou e está fazendo investimento num hotel maior, mais amplo. Você tem ali Vó Maria, ou seja, o turismo começa a se espalhar e pós-pandemia cresceu mais ainda. Esse é o outro aspecto importante, né, do pós-pandemia. É que eu acho que as pessoas passaram tanto tempo fechadas dentro de casa que quando você teve a condição de ter a liberdade de sair, você começou a ir para vários lugares que você não ia antes, né? Você não ia antes. Então, vem crescendo e vem crescendo bem, né? Agora, acho que onde é que está? Aí eu olho não só a Paraíba, olho o contexto do Nordeste, que é ainda, e do Brasil, né, evoluir com o turismo internacional. Esse é um grande desafio para o Brasil, né? Eu acho que o Nordeste tem um grande potencial, mas ele, para atuar melhor nesse mercado, tem que atuar num bloco, né, o Bloco Nordeste. Ou seja, você entra por um estado e você dá um fluxo para os diversos estados num roteiro mais amplo. Porque aí você justifica o cara sair da Europa, vai enfrentar um voo aí de 7, 8, 9 horas, tá certo? Depende de onde você saia, ou até talvez um pouco mais, mas você vai passar pelo menos uma semana aqui circulando no país, né? E principalmente no Nordeste, que é algo diferenciado que ele não tem lá. Alexandre. Aproveitando esse mesmo modo, para ser rápido como a Ari está pedindo, você dá sua pincelada que o SEBRAE não se restringe a Campina Grande, João Pessoa, se estende pelo estado todo e tem feito ações, inclusive, em várias áreas da economia do estado. Pronto. Só para a gente seguir na linha de raciocínio, o SEBRAE está, como disse antes, de Cabedelo a Cajazeiras. Você encontra ponto de atendimento do SEBRAE. E tem um ponto que a gente terminou nesse contexto, não fazendo uma abordagem, e eu aproveito aqui já também para fazer isso, que é uma área que ela não é uma área que lida diretamente com as empresas, né? Mas é uma área que indiretamente ela contribui, que é a linha de políticas públicas, né? Você trabalhar na linha da simplificação da burocracia e de você fazer com que todo esse benefício, né, seja transferido para as empresas também. E no campo nacional, atuando muito forte e seguidamente, né, desde da lei, que a gente chama da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, até os efeitos dela. O SEBRAE tem mantido uma ação constante. E isso é muito importante que as pessoas também compreendam que buscar a simplificação, o que nós falamos aqui, por exemplo, ainda há pouco do MEI, né? Vamos falar do Simples, não do Simples inteiro, mas da forma como o Simples ele é instituído, teve muito uma ação interna do SEBRAE de fazer com que o parlamento pudesse entender e o governo federal também pudesse entender que aquilo era relevante e importante. Rapidinho, por favor, Josiane. Luiz, na música de Pink Floyd, tem assim: juntos somos mais fortes. E se partimos individualmente, caímos. O SESC, SENAC, SEBRAE, como é que isso atua? Junto, separado? Como é que você pode definir? Ainda atua em alguns campos. Né? O SESC e SENAC trabalha na formação de SESC, SENAC, vamos dizer assim, o que não é SEBRAE. Trabalha muito na formação da mão de obra, do pessoal. E uma outra parte em tecnologia. O SENAI, por exemplo, trabalha com formação e tecnologia, desenvolvimento de tecnologia também. O SENAC trabalha com formação. E o SEBRAE trabalha aqui em cima, né?
naquele que já está no mercado e a gente trabalha com o desenvolvimento. Aí é o desenvolvimento da empresa como um todo. Eu vou pegar uma frase que eu vou falar com o Marconi, né? Marconi Medeiros, que é o presidente da FEComércio. Aí Marconi disse, olha, quando eu tinha tratado de parceria, vamos fazer. Eu cuido do empregado e você cuida do patrão. Está tudo certo. Então, pronto, é isso que essa relação, ela se integra por aí, né? O Ari me falou sobre turismo. Você tem a parte de capacitação de mão de obra para o turismo, ela é uma coisa quase que cotidiana, porque a toda hora você surge e também entra e sai pessoas, né? E o Senac está ali. Agora, trabalhar com o Ali no turismo, estamos nós aqui em cima, fazendo com que a empresa aqui, ela possa, aquilo que falamos antes, ela possa ter uma melhor produtividade e uma melhor competitividade. Então, aqui a gente se complementa, melhor, né? Aí se complementa e se junta. 10 segundos da pergunta. Luiz, se tratando de desafios, qual o maior desafio para esse ano de 2023 para o Sebrae? Rapidinho. Eu digo, é levar a produtividade dessas empresas, né, para que ela possa ser mais sustentável e ela possa ser mais competitiva. Infelizmente, chegamos ao final desse Ideia Livre. Eu quero agradecer aos nossos debatedores nessa edição, a jornalista Raíssa Kelly, que é da Rádio Caturité FM, ao empresário Alexandre Moura e à vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Joseane Muniz Brandão, e renovar o agradecimento ao Luiz Alberto Amorim ter aceito o convite da Rede ITA. O prazer é nosso e estarei sempre à disposição. Sempre que precisar, convoque. Por fim, o agradecimento, como sempre, vai para você, telespectador. Convite marcado para terça-feira que vem, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura, com outro Ideia Livre. Até lá!